Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, deixa eu logo mexer aqui, Série A, deixa eu focar aqui, e eu pegar aqui, logo para me botar no meu PC aqui, eu estou gravando com PC, vamos lá, classificação, aqui. Bom, para deixar ali já prontinho para me poder mexer. Bom, voltando aqui. Série A, 13ª rodada. E na abertura do Brasileirão 2024 da Série A, tivemos o clássico em São Januário, que eu falei que não tinha a menor lógica. Vasco da Gama em Botafogo, principalmente para o Vasco da Gama jogando Maracanã. Pagar para não encher, gastar para não encher. Mais do que isso, ficaria um campo mais neutro para o Vasco da Gama. Então, em São Januário, ficaria a sua casa, podendo dar uma pressão, porque o Vasco, mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa, agora precisa de pontos, né? Então, fez o clássico em São Januário com o Botafogo. Tem a situação aí, né? No Campeonato Carioca, não. No Campeonato Carioca é meio a meio. É meio a meio, 50% para o Botafogo e 50% para o Vasco. Mas no Campeonato Brasileiro tem essa situação de 90% para o mandante, 10% para o visitante. Então, não ia ficar cheio mesmo, até para a situação do Vasco, obviamente. Então, o Vasco acertou em jogar em São Januário. Então, se enfrentaram e o Botafogo, que poderia dormir na liderança, e o Vasco se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento, acabou que o resultado foi ruim para os dois. Pior para o Vasco, que está embaixo. E o Botafogo não assumiu a liderança provisoriamente. Placar do jogo, Vasco da Gama 1, Botafogo também 1. Então é sobre esse jogo que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vasco da Gama, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, dizer seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se front está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui de cara dar uma olhada na classificação. Bom, o Botafogo com esse empate chega aos mesmos 24 pontos do Flamengo, que é o líder, passa o Bahia, que era o segundo colocado, que também tem 24 pontos. E aí vai pelos critérios, né? De pontuação ali, provavelmente deve ser o saldo de gols. Então o Botafogo assume provisoriamente o segundo lugar, mas se tivesse vencido, seria o primeiro. Bom, a primeira colocação o Botafogo não pega mais, mas tem que torcer aí para o Flamengo perder, para não abrir, torcer o Bahia perder, para não abrir, o Palmeiras também perder, para não chegar no mínimo aos 24 pontos, se empatar. Ou seja, o Botafogo tem que secar Flamengo, Bahia e Palmeiras. E o Botafogo pode terminar a rodada na quarta colocação, porque o Cruzeiro vai jogar justamente com o Flamengo. Se o Cruzeiro ganhar do Flamengo, chega a 23. Não passa o Botafogo. Mas também encosta. O que é mais interessante o Botafogo? Ter mais um colado nele ou o Flamengo abrir? Óbvio. Para o clube carioca, para o Botafogo, é óbvio que é melhor o Flamengo perder, independente de que tenha mais 30 times brigando pelo título. Então o Botafogo é o segundo, mas pode terminar na quarta colocação. E o Vasco da Gama está, nesse momento, na 16ª colocação com 11 pontos. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então tem que secar o Atlético Goianiense, que está com 10, tem que secar o Corinthians, que está com 9, que pode chegar a 12. Grêmio e Fluminense não. O Grêmio, se ganhar, vai chegar a 10, não passa o Vasco. E o Fluminense, se ganhar, chega a 9. Então,
O Vasco, para não entrar na zona de rebaixamento, ele tem que secar Atlético Goianiense e Corinthians. Se um dos dois vencer, o Vasco já entra na zona de rebaixamento. Então, se um dos dois vencer, o Vasco entra. O Atlético Goianiense tem ali 10 pontos. Se empatar, chega a 11. Aí vai ali para o critério de desempate. O Corinthians não. O Corinthians tem que ganhar. Se o Corinthians ganhar, passa. Então, hoje é o 16º. Ao terminar a rodada, pode terminar na 18ª colocação dentro da zona de rebaixamento. Ou seja, o empate, obviamente, foi muito pior para o Vasco do que para o Botafogo. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Cara, vamos lá para falar desse jogo rapidamente. Primeiro tempo. Horroroso. Primeiro tempo. Horroroso. Um chute para cada lado, uma chance para cada lado. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. O Botafogo me vem com 3 volantes, né? Marlon, Gregor e o Tietê, jogado mais aberto ali, tendo o Eduardo na frente. Um time muito cauteloso. O Vasco da Gama também tinha algumas ausências ali, né? Com o Jadson pelo lado, Verrete na frente. O garoto estrela, logo no início do primeiro tempo, sente o joelho, sai. Entra o francês, e entrou bem o francês. Mas o primeiro tempo foi horroroso. O primeiro tempo não tem o que falar. O primeiro tempo não tem. Sério, se você não viu o jogo, não perde seu tempo vendo o primeiro tempo. Eu vou rever o jogo, ou vou ver o jogo do Vasco e Botafogo que eu não vi. Então não precisa nem ir pro primeiro tempo. Eu vou te contar aqui, a única coisa que aconteceu no primeiro tempo. A única coisa que aconteceu de importante no primeiro tempo foi uma entrada do Hugo Moura. É Hugo Moura o nome dele, acho que é. Ele era do Flamengo, o volante do Vasco da Gama. Deu uma entrada que, na boa, abriu, rasgou a canela, acho que foi do Tietê. Lance para expulsão. Lance para expulsão. O Vasco foi beneficiado pela arbitragem. O jogador do Vasco era para ter sido expulso. Ele vai na bola, o pé dele sobe, vai na canela. Eu acho que era do Tietê. Era para ter sido expulso no primeiro tempo o jogador do Vasco. E não foi. Então, a arbitragem, que é ruim, tendenciosa, aí cada um fala o que quiser, prejudicou o Botafogo em não expulsar o jogador do Vasco e beneficiou o Vasco, sim. Porque se o Vasco tem um jogador expulso no primeiro tempo, o jogo poderia ser totalmente diferente e até o primeiro tempo poderia terminar diferente. Então, a única coisa que aconteceu no primeiro tempo foi essa jogada do Hugo Moura, que era para ter sido expulso e não foi. No mais, não aconteceu nada. Um jogo truncado, mal jogado, sem qualidade. Parte tática. Não, a parte tática dos dois estava até em dia. O Botafogo tentando atacar, mas sem criação nenhuma. O Botafogo não tem criação nenhuma. No primeiro tempo, sem criação nenhuma. Mesmo que o Eduardo ali não tinha criação. O Gregor até um pouco mais veloz, mas também não cria tanto assim. O Marlon menos ainda. O Tietê tentando criar, mas sem criação. E o Vasco bem postado atrás, tentando sair no contra-ataque. Mas nem o Vasco conseguiu contra-ataque e nem o Botafogo conseguiu criar nada. O tanto que foi um chutinho para cada lado só. No segundo tempo, o jogo melhorou, ficou melhor jogado. Houve algumas substituições. E aí eu acho que os dois treinadores erraram. O Vasco tirou o Payet, que estava bem. Mas aí depois ele disse que o Payet só poderia jogar durante 45 minutos, que aí ele teve que entrar no lugar do Estrela, né? Por isso teve que tirar. Então, o Vasco fez umas mudanças, deu uma melhorada. O Botafogo fez umas mudanças, colocou o Júnior Santos, deu uma melhorada. O jogo ficou melhor jogado. O jogo desencaixou um pouco, que estava muito amarrado. Soltou um pouco.
foi criadas oportunidades, o goleiro do Vasco fez algumas defesas, o jogo ficou mais aberto. E nesse de jogo mais aberto, o Botafogo abre o placar com gol de cabeça do zagueiro, onde o goleiro do Vasco falhou. Já tinha feito uma ou duas boas defesas, grandes intervenções, inclusive uma do Cuiabano logo que o Júnior Santos entrou. Só que aí o goleiro falhou. Foi falha do goleiro do Vasco, o gol de cabeça do Botafogo. E aí é o treinador do Botafogo que erra. Falha a substituição, tira o poder ofensivo um pouco do Botafogo, recua o Botafogo e chama o Vasco para cima. O Vasco não vai na técnica, não vai na tática, vai na vontade, vai na força, vai na empurrança da torcida e consegue o empate com o Payet. O gol do Botafogo foi uma bola parada, um escanteio, e o do Vasco não foi uma bola parada, mas foi uma bola alçada dentro da área, onde a zaga do Botafogo falha. O Verratti, muito bom de cabeça, cabeceia, mas eu também achei que o goleiro do Botafogo errou, falhou. Dava para defender até pelo tamanho dele e pela categoria que o goleiro do Botafogo tem. Então, gol do Botafogo, falha do goleiro. Gol do Vasco, para mim, falha do goleiro. Os dois gols de cabeça, bolas alçadas dentro da área. Para mim, os dois técnicos erraram na substituição. Final do placar, 1-1. Justo pelo que foi o jogo. Primeiro tempo horrível, segundo tempo melhor. As mudanças, para mim, os dois times erraram nas mudanças e acabou ficando empate, como eu falei. Não bom para um e nem muito bom para o outro. Placar justo pelo que foi o jogo, mas ficou devendo. Ficou devendo e devendo muito esse clássico Vasco da Gama e Botafogo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!